Olá, boa noite, meus amigos aí do bairro Dom Pedro, em especial os nossos moradores aí da Associação de Moradores do bairro Dom Pedro, né? E as nossas redes sociais. Estou aqui, hoje é dia 24, sexta-feira, 18h27 mais ou menos. Tenho 5 minutinhos para passar um recadinho para vocês. Nós vamos, daqui até segunda-feira, nós vamos tratar única e exclusivamente da questão da reunião que nós vamos ter na Associação de Moradores do bairro Dom Pedro, juntamente com 3 autoridades que nós convidamos para falar exaustamente sobre a segurança do bairro Dom Pedro, que no caso é o capitão Leônidas, que é o capitão da 10ª SICOM, o coordenador da nossa RVP, o capitão Isaías, né? E o secretário de Segurança e Defesa Social da Prefeitura Municipal de Manaus, Dr. Alberto Siqueira Neto, da Guarda Municipal, que eu espero muito que ele compareça, né? Nós temos as pautas para passar, para nós fazermos uma reunião assim, bem ágil, que seja bem objetiva. Nós preparamos umas pautas que têm que ser seguidas. Primeiramente, o morador que quiser falar vai ter que se inscrever, no máximo 10 moradores vão falar 5 minutos. Então aqueles primeiros que chegarem, que tiverem já levarem um assunto na ponta da língua, né, terão oportunidade de se manifestar por 5 minutos, porque se vier as 3 autoridades, nós teremos 3 pessoas para falar sobre segurança. Mas queremos também que o morador atente para algumas questões, por exemplo, relacionada, quando a gente fala sobre segurança do nosso morador aí, a gente precisa entender que ele também tem que ter uma certa preocupação. Por exemplo, essa imagem que me foi passada pelo Marco Aurélio, lá da nossa querida associação, isso diz bem o porquê que muitos daqueles moradores em estado de rua invadem essas casas, daí passam a roubar, passam a praticar crimes, inclusive aí dentro, e aqui dentro eles fazem também queima dos fios, porque o dono simplesmente abandonou. Então nós não temos só essa casa aí no bairro Dom Pedro abandonada, nós temos várias casas. Nós não podemos esquecer que o nosso conjunto tem praticamente 52 anos, né, de existência. E a maioria dos nossos moradores já são praticamente tudo idosos, como eu. Então, nós vamos primeiro deixar que o capitão faça uma explanação do trabalho da 10ª SICOM na nossa área, depois o capitão Isaías, e se o secretário de Segurança e Defesa Social da Prefeitura Municipal de Manaus, se ele comparecer, deverá falar também, né? E aí a gente vai abordar todos esses assuntos aí, inclusive a legalização dos depósitos, né, que recebem esses fios já queimados em forma de cobre para compra. Outro assunto que nós devemos falar muito também, impactar, é a questão do barulho, porque nós temos que preservar, antes de mais nada, a saúde mental dos nossos idosos aí no bairro Dom Pedro. Então nós não somos contra a segurança particular, de forma nenhuma, mas nós queremos que a partir de 0 hora essas sirenes não toquem mais até as 6 horas da manhã. Primeiro, porque ela já foi experimentada há tempos atrás e não funcionou. Eu me lembro que na época do Ronda no Bairro, quando hoje secretário de Segurança, na época era o Major Vinícius, com o Tenente Túlio, experimentamos fazer esse tipo de ação aí do bairro Dom Pedro, fazendo com que as viaturas rondando de 1 em 1 hora ligasse as sirenes. O que acontecia? Espantava os ladrões, não tínhamos os flagrantes, a viatura passava e eles passavam a cometer o crime. Essas motos que passam com a sirene ligada, elas causam simplesmente 2 tipos de problema. Primeiro, incômodo para os idosos, pessoas que têm comorbidade aí dentro, né? Tem pessoas doentes que perdem o sono para o barulho da sirene. Segundo, a sirene, ao invés de pegar o meliante flagrante, ele sabe que ao som daquela sirene, ele já vai ficar esperto, vai sair fora e deixa a moto passar, e em seguida ele comete o furto. Então elas não têm, de forma nenhuma, né, nenhuma utilidade. Existe uma lei para isso, inclusive a gente vai especificar e vai lá falar sobre a lei do silêncio e perturbação do sossego, que no período noturno, das 22 às 7 horas da manhã, tem que ser 50 decibéis, né? E até as 23h59 tem que cair para 45 decibéis. Aquelas sirenes, elas estão muito acima desses decibéis, tá entendendo? Então, o horário de meia-noite às 6 horas da manhã
deverá ser guardado. Ele pode continuar fazendo a patrulha dele, tranquilo. Eu acho que ele vai ter muito mais sucesso se ele trabalhar sem a sirene ligada. O outro assunto que nós vamos abordar e solicitar ao capitão Leônidas que leve ao coronel Landim lá no CPA Centro-Oeste, que a gente possa intensificar essas rondas feitas de meia-noite até as 6 horas da manhã, que é justamente o horário em que ocorre a maioria dos roubos. Inclusive, às 5 horas da manhã, quando o trabalhador vai para o seu trabalho, às 6 horas da manhã, quando os alunos se dirigem às escolas, são assaltados pelos motoqueiros. Isso aí já se tornou rotineiro, tá entendendo? Então a gente precisa, você morador, que você leve o seu papelzinho com sua sugestão daquilo que você vai falar para ser bem prático e cobrarmos que realmente existe. Hoje nós tivemos uma matéria publicada por um morador ali do bairro Dom Pedro no programa Sinal Livre. Isso vai voltar a se tornar rotineiro, né? Daqui a pouco nós vamos dizer que nossas casas não valem mais nada em Dom Pedro porque não tem segurança. Isso não é verdade. Dizer que a 12ª não faz o trabalho dela, faz. Mas nós, moradores, precisamos também entender que precisamos cooperar com a nossa guarnição. Por exemplo, você, morador, que tem em casa onde tem aquela lingueta para fora, acabe, tire aquilo, mande trocar sua fechadura, coloque aquela fechadura lisa e por dentro coloque um cadeado. E se você tiver uma residência como essa aqui, ó, que está desse jeito aqui, mesmo que você não esteja morando, mande limpar. Sabe por quê? Me disseram uma vez que ladrão, rato, bandido só gosta, sabe de quê? De lugares que são escuros, lugares que estão sujos, que estão abandonados, tipo essa casa aqui. Aí eles se escondem e aí cometem inclusive crimes. E lá aquela questão da quadra da Fernão Dias Paz Leme, nós vamos também discutir para saber o que nós vamos decidir daquilo ali. Os moradores da Fernão Dias deverão comparecer. Assim mesmo como os moradores do Quissa, que nós estamos convidando, e do Débora também deverão e terão que comparecer, porque a RVP engloba toda aquela área ali e quando precisa eles utilizam a nossa viatura. E vamos pedir ao governador, ao secretário, que aumente o número de viaturas lá na 12ª. Se tivermos que ir ao Coronel Landim através da CPA, vamos lá ao Coronel Landim, conversar com o Coronel Landim. O que nós não podemos é ficar vendo toda hora o bairro Dom Pedro ir para a televisão, os moradores reclamando da insegurança que acontece dentro do bairro Dom Pedro. Tá bom? Esse é o nosso recado de hoje, do dia 24 da noite. E amanhã de manhã a gente deve voltar com um novo assunto também de segurança para a reunião que nós faremos na próxima segunda-feira. E eu peço encarecidamente que todos vocês possam, comparecer, leve um vizinho. É 18 horas, até as 20 horas a gente já vai resolver muita coisa. Não fique só no WhatsApp reclamando, não fique só teclando aí, dizendo isso, dizendo aquilo. Vá lá falar, converse com o comandante, converse, se Deus quiser, o comandante da Guarda Municipal vai se fazer presente e nós vamos ter condições de conversar com ele, solicitar mais segurança aí dentro do bairro Dom Pedro, tá bom? Em nome da nossa presidente, doutora Janete, eu quero agradecer encarecidamente a todos vocês a paciência de quem possa ouvir esse vídeo e compartilhar, para que a gente possa chegar e atingir o maior número de moradores possível, se Deus quiser, e aí até segunda-feira eu vou estar 0 bala aí na garganta e melhor essa gripe. Uma boa noite, que Deus nos proteja todo, que amanhã volto, novamente sábado de manhã, devemos fazer um passeio aí dentro de Dom Pedro, pelas praças, para mostrar algumas situações críticas que estemos dentro do nosso bairro e que iremos abordar durante essa reunião. Tchau e até a próxima, se Deus quiser.